bem, adoramos ao Senhor, vamos continuar adorando, vamos continuar em culto, agora com o pastor Fabiano, né? O pastor Fabiano já foi membro da nossa igreja, agora é nosso missionário, ele está lá na Igreja Batista de Lupércio, e também auxiliando a Igreja Batista de Duartina, graças a Deus. Pode vir, pastor. Daqui a pouco eu vou pedir para o pastor Ricardo orar pelo senhor aqui, são os amigos, além de tudo, né? Além missionário amigo, né? Aqui, ó. Vamos lá, o microfone chegará até o pastor Ricardo, eu espero, ela já chegou. Estamos alegres em poder celebrar, ó Deus, a Tua fidelidade no cuidado dessa igreja, ó Pai. Pedimos agora, ó Deus, pelo momento em que nós vamos ouvir a Tua voz, por meio da pregação, ó Deus, clamamos a Ti, que o Senhor possa abençoar o pastor Fabiano, ó Deus, que tudo aquilo que ele estudou e a forma como o Senhor falou ao coração dele, ó Deus, que ele possa se lembrar de tudo isso, e com sabedoria vinda do Teu Espírito, ele possa proclamar mais uma vez, ó Deus, acerca da Tua santa palavra, e que nós aqui, ó Pai, possamos ouvir, assim a Tua palavra adentrar em nossos corações, e nós experimentarmos mais uma vez uma transformação profunda, como o Senhor tem feito em nós, ó Pai. Clamamos que o Senhor continue a abençoar a nossa igreja, que possamos, ó Deus, continuar pregando o Teu Evangelho, com a consciência, ó Pai, de que a missão ela não pode parar em nós, mas nós temos a obrigação, porque sobre nós é posto a obrigação de pregar o Teu Evangelho, ó Deus. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pastor Fabiano, Deus te abençoe. E os de hoje não conhecem ainda a sua família, alguns podem apresentar, por favor. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo bem aí? Que bom. Esse relógio está certo aqui? Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu apresentar as minhas gatinhas que estão aí. Fica de pé aí, as meninas. Gisele, a do meio ali, a minha esposa, aquela gatona ali, né? A Carolzinha, a que parece comigo, e a Gabizinha, que parece com a mãe, né? Olha aí, que legal. Vieram e veio o Dodô também, né? O Dodô está lá atrás, né? Ele queria que eu chamasse ele de gatinho. Eu não vou chamar não, Dodô, né? O Dodô ganhou o prêmio, esses dias lá em Lupércio, do maior comedor de manga verde da região, né? Ganhou lá, está com a gente lá. Ganhou o prêmio lá da cidade de Lupércio. Mas que bom, irmãos, que bom estar com vocês. E legal também estar com os irmãos de Betel, também de Tanai e Álvaro de Carvalho, porque são igrejas parceiras no meu ministério, né? Então aí é legal que eu já agradeço todo mundo, pastor Neil, né? Junto com Vila São José, que estão aqui. Obrigado, né, pela parceria de vocês. Eu sempre digo que o nosso ministério, ele aconteceria sem vocês, porque Deus nos chamou para lá. Mas com vocês, tudo se torna mais fácil. Vocês são bênçãos na nossa vida, essas igrejas que estão aqui representadas, vocês têm nos abençoado muito e vocês têm nos ajudado nessa tarefa. Não é fácil, já estamos lá, já vai para 18 anos, estamos lá, já faz bastante tempo, né, que saímos daqui, como o pastor Viana falou. Os mais novos talvez nem lembrem, né? Mas os mais velhos aí, ontem estava conversando com alguns irmãos, e eu estava falando com o pastor Judson, né? É bom ver os jovens da minha época, porque eles já estão de cabelo branco e usando óculos como eu. Inclusive a Lília olhou para mim e falou assim: seu cabelo está todo branco. Eu falei, mas sempre foi, né? Só aumentou um pouco mais. Mas é um privilégio, irmãos, estarmos aqui. É uma bênção sempre poder voltar em Vila São José. Aqui eu me converti, aqui a Gisele me pediu em namoro, né? E aí, né, a vida ainda continua, ela sempre confirma essa história. Depois vocês perguntam para ela como direitinho, ela sabe explicar. E aqui foi a nossa casa e é a nossa casa, né? Voltar aqui em Vila São José, como voltar para casa. Então, é um prazer estar com os irmãos aqui, ainda mais em dia de festa. Né? Eu lembro quando os meus pais estavam vivos, eu gostava de vir para São Paulo quando era aniversário deles, porque aí era dia de festa, né? Então, voltar em Vila São José em dia de festa, já é bom estar aqui, em dia de festa é melhor ainda.
né, e poder ver todo mundo, ver os irmãos, ver alguns de outras igrejas que faziam tempo também, a gente não vê, ver os trabalhos, né? Eu fico feliz quando eu venho aqui e vejo a Andresa traduzindo, né? A Andresa foi minha aluna, né? E aí tem novos aqui também. Essa semana passada eu tive que entrar online, Andresa, com um casal surdo para aconselhar eles, né? Achei muito legal. De vez em quando acontece aí algumas coisas, os surdos ainda me chamam para a gente conversar, né? E a gente conversa com eles, então é muito legal ver, né? E ver o trabalho progredindo. Fiquei feliz também. Eu assisti o culto onde o Guilherme, né, apresentou sobre a comunidade lá, né? E eu achei muito legal a reforma lá da comunidade, porque o primeiro culto que teve lá naquele prédio foi eu que fiz lá com as crianças. Quando a gente assumiu o trabalho lá, a gente foi para lá, né? O Gilto também, a irmã Cida, naquela época, Ricardo era um ser pequeno, né? Agora ele é um ser grande como eu, né? E é uma benção. Dodô também, né? O Ricardo e o Dodô, conheci eles, o Ricardo tinha uns 7 anos, Ricardo, né? O Dodô, acho que uns 4, e ficamos lá cuidando deles por 8 anos, né? Naquele trabalho, e foi uma grande benção. E eu fico feliz porque a obra não parou. A missão continua, e há de continuar até que Cristo volte. Amém? Que essa igreja continue progredindo na obra do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 10, do verso 13. Nós vamos ler do verso 9. Eu vou ler um pouco mais. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 17. Os irmãos de Duartina, Lupércio, Santa Teresa, pastor Toninho de Avilândia, mandou um abraço para os irmãos, e os irmãos continuem orando por nós lá, pelos nossos trabalhos, o Maurício, o Denise, o Toninho, Mônica, que tem trabalhado lá também, pelo nosso ministério, né, em Duartina e Lupércio. Ore por nós, Deus continue nos dando da graça dele, para continuarmos fazendo a vontade dele, tá bom? Vamos ver o verso 9. A saber, se que tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre os judeus e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés do que anuncia o evangelho da paz, e dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Vamos ler junto o verso 17? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia festivo. Obrigado por essa igreja permanecer firme na missão que o Senhor deste a ela, Pai. Obrigado por aqueles que um dia trabalharam para que essa igreja pudesse ser plantada nesse bairro. Obrigado por aqueles, ó Pai, que durante anos estão dedicando vidas, as suas vidas, nesse trabalho. Obrigado por aqueles que se converteram aqui, também serviram ao Senhor aqui, hoje estão em outros campos e outros ministérios, servindo ao Senhor. Obrigado pelos pastores que estão aqui hoje presentes. Obrigado pelo pastor Viana, pastor Neil, que tem abençoado essa igreja com o dom que o Senhor tem dado a eles, ó Pai. Também os diáconos, também a liderança dessa igreja. Nós rogamos a Deus que o Senhor abençoe cada um essa noite. Nos ajude no falar da Tua palavra.
mas nos ajude também no compreender dela. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que num mundo perdido e de pessoas perdidas, se faz necessário sempre uma boa notícia. E o texto de Romanos que nós lemos, o texto que aonde o versículo que vocês escolheram como o verso tema dessa conferência de aniversário, o contexto desse versículo é uma boa notícia. E qual é a boa notícia desse contexto? É que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é ou não é uma boa notícia? É uma boa notícia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em um mundo onde a gente ouve muitas más notícias, né, os anúncios hoje, sempre a gente já vai, né, atrás de notícias esperando, às vezes, uma notícia ruim. Ouvir uma notícia boa é sempre bom. Eu gosto de ouvir boas notícias. Às vezes, algumas pessoas vêm falar comigo e eu já fico esperando um momento, né, de que ela vai dizer algo bom, porque na grande maioria, nós pastores, quando vai ouvir alguém, é sempre uma má notícia, né? Pessoas, quando nos ligam ou nos mandam mensagem, a gente já espera uma má notícia. Mas é bom ouvir boas notícias. E a boa notícia de que Jesus pode salvar, na verdade, a notícia de que Jesus é o Salvador do mundo, na verdade, essa é um anúncio glorioso. É um anúncio glorioso. E nós somos como igreja, irmãos, portadores dessa boa notícia. Nós fomos salvos e somos enviados por Deus no mundo para anunciar a boa notícia. A boa notícia é que existe esperança. A boa notícia é que existe perdão. A boa notícia é que existe vida eterna em Cristo Jesus. E nós vamos falar um pouco sobre isso, porque dentro da missão que nós recebemos da igreja, a missão que recebemos da igreja, essa missão que Deus deu à igreja, se faz necessário, dentro dessa missão, nós anunciarmos e fazermos esse anúncio glorioso. E esse anúncio glorioso, ele foi comissionado por Deus. É interessante que os versos 14 e a primeira parte do verso 15 diz assim: olha, como, pois, invocarão em quem não crer? Como crerão naqueles que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então veja que o apóstolo Paulo aqui ele apresenta uma sequência de perguntas que nos faz refletir exatamente sobre a nossa missão e sobre aquilo que nós temos que anunciar, que é a fé salvadora em Jesus Cristo. Paulo faz algumas perguntas, na verdade ele invoca a igreja algumas perguntas, e dentro dessas perguntas fica muito claro aquilo que Deus, dentro da sua soberania, planejou, que é a salvação para o homem através da pregação do Evangelho. Os seres humanos são convocados ao arrependimento pela fé através do Evangelho, mas a sequência é muito importante do que a Bíblia nos fala aqui. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus envia pessoas que preguem. Os pregadores, eles proclamam o Evangelho. As pessoas ouvem. Aqueles que ouvem têm a oportunidade de crer. Os que creem invocam o nome do Senhor, e os que invocam o nome do Senhor serão salvos. Mas há algo muito interessante aqui quando a gente pensa sobre esse anúncio glorioso, que é o anúncio da salvação e da redenção do homem. E pensando na missão da igreja, nós temos que pensar que, na verdade, tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. A missão, ela nasce no coração de Deus. A missão, ela não é da igreja. A missão é de Deus. E Deus concede a missão à igreja. Nós somos cooperadores dessa missão. E sempre foi assim. Deus sempre enviou pessoas. Deus enviou os profetas. A gente pode pegar o Antigo Testamento, nós vamos ver. Deus sempre levantando pessoas para o anúncio glorioso.
Deus enviou o seu Filho, Deus enviou a sua igreja. Por quê? Porque Ele é o autor da missão. A igreja, como eu disse, a igreja é participante. O apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores dessa obra. A missão de glorificar a Deus através da pregação da igreja realmente foi dado aos santos. Quando o escritor, o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, ele escreve a sua carta, nós não vamos ler esse texto, mas vamos fazer apenas menção dele, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, o apóstolo Pedro fala que os anjos, eles desejariam, eles têm o desejo de proclamar e serem participantes dessa missão dada à igreja de proclamar o evangelho. Mas o apóstolo Pedro nos ensina que essa missão foi dada aos santos, foi dada à igreja. Nós somos grandes cooperadores, mas o fato de nós sermos cooperadores da missão não nos faz salvadores. Na verdade, a salvação sempre dependeu e sempre dependerá da soberania e da grandeza de Deus. Mas nós somos participantes. Somos participantes. A salvação, o apóstolo Paulo nos ensina que a salvação era direcionada a todos aqueles que crêem no nome de Cristo. Então, irmãos, nós podemos sim estar envolvidos nessa missão. Podemos ajudar pessoas, podemos falar do Evangelho, podemos sermos os cooperadores, podemos espalhar o Evangelho, mas devemos sempre lembrar, sem Cristo não é Evangelho. Sem Cristo a igreja não faz sentido. O apóstolo Paulo, ele diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão era a nossa fé. Então veja que sem Cristo nada faz sentido, mas tudo faz sentido por causa de Jesus. A missão da igreja só faz sentido por causa de Jesus. E o apóstolo Paulo diz no capítulo 10, no versículo 9 até o verso 10, o verso 11, o apóstolo Paulo vai falar que a salvação, ela depende do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o centro da existência de todas as coisas, Ele é o centro da salvação. E é isso que faz a nossa missão ser gloriosa. É isso que faz a missão da igreja ser gloriosa. O que faz a missão da igreja ser gloriosa é Jesus. O que faz a igreja trabalhar é Jesus. O que nos faz nos empenhar pela obra missionária é Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, por isso que Paulo diz, a saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Cristo é o centro de todas as coisas. E é por Ele que nós estamos aqui, e é por Ele que essa igreja existe. É por causa dEle. Então, Ele é o centro de todas as coisas. E é a beleza da missão da igreja, a beleza do anúncio do Evangelho, só faz sentido por causa de Jesus. Talvez, eu não conheço, talvez a grande maioria que está aqui hoje, eu não sei qual é o seu relacionamento com Cristo, ou a sua intimidade com essa igreja. Talvez você esteja se perguntando, por que é que os irmãos se reúnem há 59 anos aqui nesse local? E a resposta é Jesus. É Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Pessoas vão, pessoas chegam, pessoas vão embora. Nesses 31 anos de ministério pastoral do pastor Viana, quantas pessoas já entraram e já saíram aqui? Nesses quase 20 anos que você está ordenado pastor, quantas pessoas você conheceu que já entrou e já saiu? Eu fui um deles. Fiquei aqui 15 anos, Deus nos levou para outro lugar, mas a igreja continua aqui. E por quê? Por causa de Jesus. Ele é o centro. Ele é a razão. Ele é a razão de nós pararmos tudo e nos reunirmos aqui para celebrar a Ele. O que estamos fazendo aqui hoje é celebrando a Jesus, porque Ele é o centro da salvação. E a missão da igreja só se faz necessária, só é bela e urgente por causa de Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz, como então pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés do que anunciam o evangelho da paz e dos que trazem alegria de novas coisas.
O apóstolo Paulo faz uma citação do livro de Isaías, no capítulo 52, no versículo 7, Paulo faz essa citação, que diz: conformados são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. A beleza do Evangelho não está nas palavras ditas. A beleza do Evangelho, irmãos, continua na pessoa de Cristo. Como eu disse, a igreja ela não é responsável por salvar ninguém, mas nós somos responsáveis por levar essa missão para frente. Nós não temos o poder de transformar ninguém. Nesses 59 anos de existência dessa igreja, ou nesses 59 anos de organização dessa igreja, essa igreja nunca salvou ninguém. Mas essa igreja foi canal de bênçãos para a salvação de muitas pessoas. Porque nós somos chamados por Deus para sermos envolvidos na sua missão. A igreja não é responsável para salvar, mas todos os discípulos de Jesus são chamados para fazer discípulos. E o apóstolo Paulo diz: conformosos os pés daqueles. Conformosos os pés. E geralmente o pé não é bonito, né? É difícil alguém falar assim: nossa, meu pé é bonito. É difícil alguém falar meu pé é bonito. Geralmente a gente olha para o nosso pé. Essa semana eu estava cortando o cabelo e eu fui andando, né? E aí, coisa bem curiosa, lá onde eu corto o cabelo, o vidro é bem grandão. E eu sentei, eu estava de chinelo, fui a pé. Aí quando eu olhei para o meu pé, eu falei: mas que pé feio, né? Enquanto o rapaz cortava meu cabelo, eu ficava olhando para o meu pé. Mas que pé feio. Ainda bem que a Gisele não se apaixonou pelos meus pés, né? Mas os pés geralmente não é bonito. É difícil alguém falar assim: nossa, né, tem um pé bonitinho. Às vezes os esposos dizem para as mulheres, né, seu pé é bonitinho, mas na verdade a gente sabe que é a gente falando isso com outra intenção, né? Mas os pés geralmente não são bonitos. Mas o Paulo diz assim: olha, formosos são os pés. Os pés. Você já parou para pensar que os pés são as coisas que desgastam o pé? Né? Os pés são... A gente cansa, a gente chega em casa, você fala, eu estou com o pé cansado. Você já falou isso? Alguém já falou isso aqui? Eu estou com o pé cansado. Às vezes eu chego em casa e falo: estou com o pé cansado. Eu gosto de andar descalço, né? E lá na nossa casa, lá na igreja, tem a grama, né? Então eu gosto geralmente de andar descalço, dentro de casa também andar descalço. Porque às vezes o pé cansa. E os pés às vezes desgastam. Às vezes eu olho para o meu pé e falo: puxa, né? Além de ser feio, está desgastado. E às vezes ainda está com a unha grande e as minhas filhas brigam comigo, né? Falam: ai, pai, corta essa unha. E aí elas tentam cortar, com aquele desespero todo. Os pés geralmente se desgastam. Mas a Paulo fala assim: olha, conformosos são os pés dos que anunciam. Mas não é o sentido do pé se tornar bonito. Fala assim: não, eu vou então, já que o meu pé é feio, eu vou proclamar o evangelho para o meu pé ficar bonito. Não é nesse sentido que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: olha, a mensagem do evangelho é tão gloriosa. A mensagem a respeito de Jesus é tão sublime, que mesmo aqueles que têm os pés feios, ao levar a mensagem do evangelho, os seus pés se tornam bonitos. Não porque os pés deles seriam transformados, mas é a grandeza da mensagem de Jesus. A grandeza de Cristo. A grandeza de Cristo é um privilégio. Essa semana eu estava aconselhando um pastor que estava um pouco desanimado. Eu disse para ele assim: olha, não desanime, porque realmente nós somos falhos. Como pastores, nós erramos muito. E sabe por que a gente erra muito? E a gente às vezes se sente para baixo e pequeno, porque a mensagem do evangelho é muito grande diante de nós. Jesus é muito maior do que a gente. E a missão da qual ele nos incumbiu a fazer, irmãos, ela é gloriosa. A missão de proclamar a Jesus é algo tão extraordinário que só a igreja de Jesus pode fazer. Você já percebeu que não há outra instituição no mundo da qual Deus deu autoridade para pregar o evangelho a não ser a igreja? Então perceba que, por isso que Paulo diz: quão bonitos são os pés conformosos, são os pés daquele que anuncia o evangelho da paz e dos que trazem alegria, novas de boas coisas. Por causa da grandiosidade. É algo sublime.
E o que Paulo está nos chamando aqui é, olhe para Jesus, olhe para a mensagem, porque a mensagem ela é gloriosa. E o mensageiro se torna honrado porque carrega alegres novas da salvação. Não é o mensageiro que é glorioso, é a mensagem daquela qual nós levamos, é a pessoa da mensagem, é Jesus, daquele qual Paulo diz, todo aquele que o invocar será salvo. O anúncio do Evangelho nos dá paz, nos traz alegria. Por que nos dá paz? Porque nos reconcilia com Deus. Irmãos, e como é gostoso sentir paz. Como é gostoso sentir paz. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu mais falo é que não existe nada melhor do que você deitar e deitar em paz. Como é difícil você ir deitar e sua cabeça está pesada. Que você tem coisas a resolver, tem situações para pôr em dia. Como é difícil não ter paz. Como é difícil lidar com alguém que não tem paz. Às vezes, como pastor, eu tenho que lidar com algumas pessoas que perderam a sua paz. E é triste você tratar alguém que não tem paz. Mas sabe, quando eu olho para as Escrituras, e aí o apóstolo Paulo diz que formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas, e que faz, porque o Evangelho nos traz paz, eu fico pensando como é bom ter paz. Como é bom você deitar e saber que você foi reconciliado com Deus através de Jesus. Como é bom você ir dormir e saber que se você morrer, não há mais dívida, porque Jesus já pagou toda a dívida. Não há preço, não há dinheiro que pague isso. Você saber que você foi reconciliado com Deus. E o Evangelho é o Evangelho de paz porque nos reconcilia com Deus. O Evangelho é o Evangelho da alegria porque transformou os nossos corações e o nosso destino. Nós somos transformados. É o Evangelho da esperança. O Evangelho que trouxe o perdido de volta para o lar. Isso é o Evangelho de Jesus. E veja que esse Evangelho, ele é glorioso, ele é urgente, porque Paulo diz assim, então, como pregarão se não forem enviados? Veja a urgência. Veja a urgência desse anúncio glorioso. O anúncio da reconciliação. O anúncio de que o homem pode ter paz com Deus, ser transformado. Paulo diz isso é tão urgente, porque é tão urgente que nos faz pensar como que as pessoas vão falar desse anúncio glorioso se elas não forem enviadas. E aí vem a nossa responsabilidade como igreja de Jesus. A nossa responsabilidade como igreja, nesse anúncio, é de fazer aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. O que nós temos que fazer, irmãos, como igreja, é exatamente o que a Bíblia manda. E ontem foi lido um texto, que é o texto de Mateus, capítulo 28, e eu queria que nós lêssemos esse texto, o verso 18 ao verso 20 de Mateus 28, verso 18, 19 e 20, né? Onde Mateus descreve as palavras de Jesus, dizendo, né? Chegando Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Qual é o nosso papel diante desse anúncio glorioso?
Nosso papel é cumprir a missão. Missão que Deus outorgou à sua igreja. Qual é a missão que Deus deu à igreja? De fazer o anúncio glorioso da salvação através de Jesus. A igreja é envolvida nisso. A igreja tem a responsabilidade de continuar. A igreja, como eu disse, ela é enviada e autorizada por Deus. Cada membro desta igreja é responsável pela continuidade da missão do anúncio glorioso da salvação através de Jesus. Isso não é algo opcional, é uma ordem. Por isso que Jesus disse, aos seus discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, ele nos autorizou a fazer isso. E sabe que, quando eu olho para a história dessa igreja, quando eu olho para a história da igreja de Cristo na terra, os grandes heróis que proclamaram o Evangelho, e que alguns largaram tudo, alguns foram para lugares que não sabiam, para lugares incertos. Quando eu olho para esses homens, para essas mulheres, eu vejo neles a obediência à ordem de Jesus. E não só isso, mas eu vejo a fé deles e a confiança de irem sob a autoridade de Jesus. Porque é só sob a autoridade de Jesus que a igreja pode proclamar e que a igreja pode continuar o anúncio glorioso. Por isso Jesus disse: ide, ensinai e batizai. É isso que a igreja tem que fazer. E uma igreja saudável tem que praticar isso. Uma igreja saudável tem que estar envolvida na pregação do Evangelho. Uma igreja saudável tem que preparar pessoas e enviar pessoas. Uma igreja saudável tem que ensinar pessoas. Uma igreja saudável tem que batizar pessoas. E ir, irmãos, é sair da zona de conforto. E a gente tem que tomar muito cuidado. Recentemente eu preguei em Tanai sobre esse texto aqui. E eu disse para os irmãos lá em Tanai que às vezes nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente olha para o ID de Jesus e a gente quer inventar algumas desculpas, para o ID, dizendo assim: não, eu não vou mais, eu não vou, mas eu ajudo, eu não vou, mas eu oro. Mas são desculpas, porque Jesus mandou a gente ir. Se você não pode ir para Duartina, se você não pode ir para Lupercio, para Álvaro, se você não pode ir para a comunidade, vá. Vá. Vá ao seu serviço, fale de Jesus. Vá à sua escola, fale de Jesus. Vá para a sua casa, fale de Jesus. Vá à padaria, fale de Jesus. Porque o ir é ir mesmo. O ir não é, eu não posso ir, mas vou fazer alguma coisa. Não, é ir. E não importa para onde você for. Não importa. O importante é, aonde você for, leve o anúncio glorioso e continue a missão de pregar o Evangelho às pessoas. Continue ensinando. Porque esse também é o papel da igreja, de ensinar. E ensinar, e ensinar. E ensinar até que Cristo volte. Porque quanto mais a gente ensina, mais as pessoas aprendem. E aí eu quero aproveitar que tem alguns pastores aqui essa noite, eu quero desafiar vocês a continuarem ensinando a palavra de Deus. A não negociar a palavra de Deus. A não menosprezar o tempo da pregação da sua igreja e nem menosprezar o seu tempo de estudo da pregação da sua igreja. Pregue o Evangelho, porque como ouvirão se não há quem pregue? E às vezes a gente se reúne e a gente fala assim: não, as pessoas vão se cansar,
e aí eu vou falar pouco. Irmãos, não vão se cansar, porque quem ama Deus não se cansa de ouvir a palavra de Deus. E Jesus falou, quem me ama, então guarda os meus mandamentos. Então ensine o povo. Nós precisamos ensinar as pessoas sobre o Evangelho. Pastor Neil, a igreja só vai ter influência nesse mundo quando os cristãos souberem o que é o Evangelho. Então é o nosso papel como líderes, mas é o seu papel como pai, é o seu papel como mãe, ensinar os seus filhos sobre o Evangelho de Jesus. A missão da igreja não pode parar, mas a missão da igreja também se faz necessária dentro dos nossos lares, das nossas casas, nos nossos pequenos grupos, nos nossos grupos de amizades. Nós precisamos continuar ensinando o Evangelho de Jesus, porque esse é o nosso papel como igreja de Cristo. E a missão, ela não pode parar. E a igreja, ela tem que cumprir a missão. De enviar, de orar, de sustentar, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Faz parte da missão da igreja. E nós somos chamados para isso. E essa igreja está aqui fazendo isso há 59 anos. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que nem todos, no verso 16, capítulo 10, ele diz assim, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. E aí ele faz uma citação do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 1, né? Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a gente para pensar, né? Diante de uma boa notícia, diante de uma missão sublime, nem todos vão obedecer. E é verdade, porque a desobediência e a incredulidade são marcas do coração humano. Nem todos vão obedecer, nem todos. Mas isso não quer dizer que a igreja deve parar. Isso não é motivo para a igreja parar e para a igreja desistir. Nem todos vão obedecer. Nem todos vão suportar a sã doutrina, não é? Uma pessoa recentemente me procurou e disse que precisava de ajuda. E aí eu fui ajudá-la. E nós estávamos estudando as Escrituras. E aí ela me falou assim, eu quero parar, porque eu não estou pronta para ouvir o que eu estou ouvindo. Quero parar. Nem todos vão crer. Mas isso não deve desanimar a igreja no cumprimento da sua missão. A rejeição do Evangelho, irmãos, não é desculpa para a omissão da igreja. Não. A nossa missão é proclamar ainda que nem todos creiam. Ainda que nem todos vão obedecer. A missão da igreja, na verdade, é independente dos resultados. Porque os resultados, irmãos, não cabem a nós. E às vezes os resultados aparecem e a gente nem vê. Os frutos vêm e a gente nem vê, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensinou, que uns plantam, não é? Outros fazem o quê? Mas quem dá o crescimento? Às vezes quem plantou nem vê o resultado. Então eu aprendo que os resultados não pertencem a nós. O que pertence a nós é a obediência em cumprir a missão do Evangelho. O que compete à igreja é continuar indo, é continuar ensinando, é continuar batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que compete à igreja é preparar homens, mulheres que vão, e não importa onde, não importa se elas vão ao Japão, não importa se elas vão aqui na comunidade, não importa se elas vão à escola. É o papel da igreja
trabalhar para a edificação de um povo que proclama e que anuncia a mensagem gloriosa do Evangelho de Jesus, porque essa é a nossa missão. Mas a missão da igreja é independente dos resultados. Nosso papel é obedecer o anúncio de Jesus. É o anúncio de Jesus. Geralmente eu não encerro os cultos da nossa igreja com apelo. Geralmente eu não encerro os cultos da nossa igreja com apelo. Mas eu sempre digo para as pessoas, não importa o que Deus falou ao seu coração essa noite. Se Ele falou algo ao teu coração, se Ele te chamou para algo essa noite, se Ele te trouxe alguma responsabilidade no seu coração, se coloque prontamente diante do Senhor, porque o nosso papel é somente de obedecer aquilo que Deus tem nos mandado a fazer. E quando nós não obedecemos, nós não estamos fazendo a nossa missão. E quando cumprimos a nossa missão, somos apenas servos inúteis. Porque nós não somos gloriosos. O que é glorioso na missão da igreja é que a igreja anuncia Jesus, o Salvador do mundo. E isso fica muito claro no verso 17, quando Paulo diz que, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O papel da igreja é fazer a palavra de Deus ser ouvida. Ser ouvida. Seja através de uma cantata, seja através de um pequeno grupo, seja através de um culto público, seja através de um culto no lar. Como a palavra de Deus será pregada, irmãos, isso pouco importa. Importante que a igreja faça com que as pessoas ouçam a palavra de Deus. O papel do Espírito Santo é gerar fé nos corações. E o papel do homem é responder com obediência. Então, quando o evangelho é pregado, uns vão rejeitar. Porque sempre foi assim. Uns vão rejeitar e vão permanecer perdidos. Mas outros se arrependerão e serão salvos. E o papel da igreja é apenas continuar a missão, sem se importar com os resultados. Porque uns não obedecerão, o Paulo diz. Muitos não têm obedecido. Mas quem ouve a palavra e crê, invocar o nome do Senhor, será salvo. Como nós não sabemos quem são os que vão rejeitar, e nem sabemos os que vão ouvir e se arrepender, a nossa responsabilidade é apenas de levar adiante o anúncio glorioso dentro da missão que Deus deu à igreja. Continue firmes. Continue firmes. E hoje, irmãos, essa igreja possa celebrar esses 59 anos de uma igreja viva, que continua anunciando a boa nova do Evangelho de Jesus. Não tenha dúvidas de que somos herdeiros de uma mensagem gloriosa. Não tenha dúvida disso. Somos parte de uma missão que nasce no coração de Deus, mas nós somos chamados a continuar e a proclamar a Jesus até que Ele venha. Amém? Esse é o papel dessa igreja. Como ouvirão se não há quem pregue? Que possa ser nós, que possa ser essa igreja, que será ou que seremos aqueles que vão pregar, que vão continuar a missão. Vamos sempre lembrar, a missão, a mensagem, muito maior do que nós, porque ela vem do Senhor, vem do coração de Deus. E como é bom ser participante de algo que vem do coração de Deus. Que Deus abençoe essa igreja, que a missão continue
que ela não pare hoje, mas que ela continue até que Cristo venha. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por esta igreja, obrigado pelos anos de organização dessa igreja. Obrigado porque através do ministério dessa igreja, Cristo foi proclamado a tantas pessoas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos proporcionou fazer parte da história dessa igreja. Obrigado porque nós confiamos que essa igreja está estabelecida sobre a Tua palavra e sobre os Teus princípios. E o fato de ela estar estabelecida na Tua palavra e nos Teus princípios nos dá a esperança e a expectativa de que, assim como ela tem feito, cumprido a missão que o Senhor deu a ela, nos dá a esperança e a expectativa de que ela continuará fazendo isso até que Cristo volte. Continue abençoando o Teu povo que se reúne nesse lugar, que seja um povo que glorifique o Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.